Olá, meus amigos, voltando aqui através do De Cara com a Verdade, agora para falar um pouco sobre as eleições, dando continuidade aos temas que foram debatidos hoje pela manhã lá na Nova Difusora, e eu pude comentar alguns aspectos desse processo eleitoral, das eleições 2022, principalmente no âmbito dos candidatos a deputados federais, deputados estaduais que não emplacaram a candidatura, né? Tivemos o caso do Eduardo Cunha, do PTB. Ele foi deputado, foi presidente da Câmara, o responsável inclusive por ter acatado o pedido de impeachment da Dilma. O Eduardo Cunha, ele saiu do Rio de Janeiro, foi candidato por São Paulo e havia uma expectativa de que ele fosse o puxador de votos do PTB. Mas o Eduardo Cunha teve aí 5 mil votos aproximadamente, não conseguiu emplacar a eleição por São Paulo, deve estar muito chateado, deve ter votado por Rio de Janeiro chateado. Inclusive, na última sexta-feira eu o entrevistei, participei de uma entrevista com ele aqui na Difusora em Osasco, e ele estava otimista em relação à eleição, mas não emplacou. Tivemos outros casos de candidatos que não conseguiram emplacar nessas eleições. Citamos alguns outros nomes, né? O Alexandre Frota, a Joyce, todos que foram na onda do Bolsonaro da eleição passada, e nenhum conseguiu a cadeira aqui em São Paulo, né? O Alexandre Frota, no caso, ele era deputado federal e mudou o foco, veio para São Paulo tentar ser deputado estadual, né? Se candidatou em São Paulo, ele já era deputado federal por São Paulo. A Joyce permaneceu como federal, mas na passada pelo PSL, que foi o grande partido de 2018, né? O PSL que elegeu a maior bancada em 2018, o PSL acabou se transformando em União Brasil, mas antes dele virar União Brasil, a Joyce já havia deixado a legenda. Ela que teve mais de 1 milhão de votos na passada, perdeu esse 1 milhão, né? Teve 13 mil votos nessa eleição, uma votação insignificante para quem teve 1 milhão de votos na eleição passada. Tivemos outros nomes, né? O Faria de Sá, né? O Faria de Sá, que é o sobrinho, filho, né? Sobrinho, mas foi criado como filho do Arnaldo Faria de Sá, também não conseguiu se eleger. E teve também o caso do Mário Covas, né? O Mário Covas, apesar do nome ser Mário Covas Neto, ele é Mário Covas, ele é filho do Mário Covas, né? O Mário Covas, o Zuzinha, né? Foi candidato a deputado estadual pelo Podemos, e ele teve 4.900 e alguns votos, não chegou a 5 mil votos. E é uma pena, porque o Zuzinha, ele tem aí uma história, ele tem um trabalho, ele foi vereador por São Paulo entre 2017 e 2020, ele foi vereador por São Paulo. Depois ele tentou o Senado no ano passado, na eleição passada, ele tentou o Senado com o Raul Abreu, que era inclusive um dos suplentes dele. Raul Abreu, que é primo da Renata Abreu, que é dona do Podemos, né? E o Mário Covas não conseguiu se eleger como deputado federal, uma pena, como já disse. E tem um detalhe, né? Eu acho que o Mário Covas está perdendo tempo nesse partido no Podemos, né? O Mário Covas, ele tem que pensar que o partido limita ele. Ele está no partido que tem dono, um partido onde a dona do partido concorreu ao mesmo cargo que ele, né? A Renata Abreu concorreu a deputada federal, não chegou a 200 mil votos, 180 mil votos na Grande São Paulo, e o Mário Covas estava concorrendo ao mesmo cargo, e é muito difícil nesse partido conseguir se eleger. Então, o Mário Covas, para as próximas eleições, ele deve mudar aí um pouco o foco dele, né? Ele tem que sair desse partido. O partido que tem a cara dele seria o PSD do Kassab, tentar na próxima eleição, quem sabe, voltar a ser vereador, não, mas prefeito. Ele tem condições de ser prefeito, de repente fazer um trabalho junto ao Ricardo Nunes. Ricardo Nunes, alçar ele a secretário, ele tem competência para isso. Uma pena, porque é um quadro político, tem a história do Mário Covas. Aí eu vi um comentário outro dia, não, quem vai ser o sucessor da família Covas vai ser o Thomas Covas, o filho do Bruno, por isso ou por aquilo outro, mas não vai, infelizmente não vai, porque o Thomas, apesar de jovem, apesar de ter esse DNA político do pai, mas ele foi muito influenciado pelo João Dória. O João Dória que deu toda aquela corda, né? O João Dória que queria espaço naquela época, infelizmente, né? O João Dória que destruiu, o João Dória que acabou com o PSDB. O João Dória fez o menino se precipitar em algumas coisas aí, né? Em algumas atitudes, inclusive futuramente. Como prefeito, o Thomas ainda não tem bagagem para isso, não tem história para isso. Então o Covas Neto, o Mário Covas, ele é uma figura que deveria seguir
politicamente, mas não no Podemos. No Podemos ele não tem chance nenhuma de alçar um cargo grande na esfera nacional. Ele tem que sair, ele tem que ir. O PSDB acabou, então esquece PSDB. O PSD é um partido que tem que tem mais a cara dele, ou ainda fundarem um novo partido e ele ser um dos cabeças dessa fundação, mas é um político que eu ainda, pela história, né, pelo DNA do Mário Covas, eu conversava hoje na Nova Difusora, inclusive com o Rossi, eu falava, Rossi, poxa, o Rossi também não conseguiu eleger a filha dele, né? A Ana Paula tentou ser deputada estadual, a Ana Paula Rossi teve 26 mil votos, mas é uma votação significativa pela proporção da campanha, pelo tamanho da campanha, pelo fato do PL ter tido centenas de candidatos fortes, então ficou difícil para ela no PL se eleger, mas eu comentava com você, o Mário Covas concorreu com você ao governo do estado e o Mário Covas não se elegeu, não conseguiu, teve uma votação pequena, então é um candidato, é um político que eu respeito, tenho um carinho por ele, todas as vezes que ele concedeu uma entrevista quando eu trabalhava na rádio da família Abreu, né, lá atrás, ele foi muito entrevistado na época do Senado, mas é uma figura sensacional, uma pessoa boa e merece continuar na política. Outras situações também, o Márcio França. O Márcio França, a expectativa dele agora é que o Haddad se eleja, porque aí a esposa dele se torna a vice-governadora. O que eu acho um pouco difícil o Haddad ganhar a eleição aqui em São Paulo, porque o Tarcísio vem forte para esse segundo turno, vai ser difícil derrubar o Tarcísio, porque aquele argumento de que o Tarcísio não conhece São Paulo, não colou, não vai vingar. O Tarcísio está bem na foto, né? O Tarcísio vai ter condições de avançar, o Tarcísio é um nome muito forte, então o Haddad, para derrubar o Tarcísio, vai ter que aparecer uma coisa muito grave, do contrário. E o Márcio França também é um nome que vai se apagando, o Márcio França vai perdendo espaço, porque o Márcio França foi muito oba-oba na eleição passada, ele quase chegou, há 4 anos atrás, ele quase chegou, o cavalo passa arriado só uma vez, não entrou, não entra mais. O Márcio França ser governador vai ser difícil, o Márcio França ser governador. O Márcio França agora vai ter que ser vereador lá em Santos, vai ter que ser ele provavelmente vem prefeito lá de São Vicente na próxima eleição. Do contrário, é um nome que também está se apagando. O Boulos ficou forte agora como deputado federal, o Boulos vem forte, mas também não sei o que vai acontecer com o Boulos lá na frente, mas o Boulos talvez um Senado daqui 4 anos, senador. Prefeito de São Paulo vai ser difícil ele entrar, mas senador daqui 4 anos, o Boulos com certeza virá como senador. Presidente, eu falei ontem, repito, Ratinho Júnior é um nome forte para presidente em 2026. E Ratinho Júnior, presidente e Zema, são 2 nomes fortes, né? O Zema também é um nome forte para a presidência. De repente, uma composição aí, Zema e Ratinho Júnior, ou ainda candidaturas separadas, mas a eleição de 2026 vai ser uma eleição que já tem aí nomes fortes, sendo Ratinho Júnior um desses nomes. Eu vou ficando por aqui nesse boletim, né, nessa continuidade, porque os temas que são debatidos na rádio, depois eu repercuto aqui no De Cara com a Verdade. E vamos sempre estar trazendo aqui os nossos comentários a respeito da política. Fiquem com Deus e acessem o nosso portal decaracoaverdade.com.br ou acompanhem o nosso programa diariamente na Rádio Nova Difusora 79.9, né, FM estendido, onde temos lá o Mesa Redonda apresentado por Francisco Rossi, e no Mesa Redonda debatemos assuntos do dia a dia. Não estou diariamente, todos os dias, mas umas 2 ou 3 vezes por semana. Amanhã, quarta-feira, estarei no Mesa Redonda da Nova Difusora. Fiquem com Deus e até mais aqui nas nossas redes sociais.